amplitude, período e desfase da função cosseno no gráfico trigonométrico, exemplo 4. Temos a função y é igual a 5 sobre 2 vezes o cosseno de 2x menos π sobre 2. E vamos achar os três principais valores para desenvolver o gráfico da função. Temos a amplitude, que é igual ao coeficiente de cosseno. O coeficiente é 5 sobre 2. 5 sobre 2 equivale a 2,5 de unidades. Se eu dividir 5 por 2, eu terei 2,5. Em segundo lugar, o período. O período equivale a 2π sobre A. O 2π sobre A, o A equivale ao coeficiente de x, que é 2. Eu corto este 2 com este 2, me sobra o período de π. E, por último, eu tenho o D, que é onde inicia o período. O D equivale ao ângulo dividido pelo valor de A. O ângulo que eu tenho é menos π sobre 2, que divide o valor de A, que é 2. Eu tenho divisão de fração, eu tenho menos π, que divide 2, que multiplica o inverso do denominador. Se eu tenho 2 sobre 1, ele passa a ser 1 sobre 2. Portanto, o desfecho é igual a menos π sobre 2 vezes 2, 4. E lembrando que o ângulo, ele é negativo. Se o ângulo é menor que zero, então, meu período ele vai começar do lado direito. Se ele vai começar do lado direito, então, ele vai começar em π sobre 4. E se ele começa em π sobre 4 e ele tem um período de π mais π, eu terei o MMC entre 4 e 1, porque eu tenho soma de fração. 4 e 1 é 4. 4 que divide 4, 1. 1 vezes π, π. 4 que divide 1, 4. 4 vezes π, mais 4π. E, portanto, eu tenho π mais 4π, eu terei 5π sobre 4. Então, eu posso concluir que este gráfico ele vai começar em π sobre 4. O π sobre 4 equivale a 45 graus. Se eu tenho aqui π sobre 2, que é 90 graus, entre 0 e π sobre 2, eu tenho π sobre 4, que equivale a 45 graus. E ele vai terminar em 5π sobre 4. 5π sobre 4 equivale a 225 graus. 225 graus está entre 180 e 270. 180 graus é π e 270 graus é 3π sobre 2. Então, eu tenho a equivalência aqui, a divisão, a metade entre π e 3π sobre 2 equivale a 5π sobre 4. E entre π sobre 4 e 5π sobre 4, eu divido entre 4 partes iguais. Então, eu tenho a primeira parte igual, eu tenho 2, a terceira e a quarta parte igual. E daqui, eu desenvolvo o gráfico desta função. Lembrando que se vai começar em 2,5, a amplitude está entre 2 e 3, está aproximadamente aqui. Então, aqui eu tenho 2,5 e aqui eu tenho menos 2,5. Portanto, o gráfico ele vai começar desta altura. Vamos pontilhar aqui, vai começar da altura de π sobre 4 em x e 2,5 em y. Então, ele vai começar aqui, começa na sua amplitude, ele vai começar aqui em 2,5, ele vai até π sobre 2, vai até o máximo de sua amplitude em menos 2,5, onde ele encontra com π sobre 4, que aqui entre π sobre 2 e π, eu tenho 2π sobre 4, onde ele chega ao máximo, onde ele chega 2π sobre 4 e menos 2,5, e começa novamente a crescer. Ele cresce, passa por π e vai terminar lá, e ele vai até o máximo de 2,5 e 5π sobre 4. E, novamente, ele começa o seu período, fazendo novamente os mesmos desenhos. Fazendo aproximadamente isso aqui. E, novamente, termina e vai assim por diante, sucessivamente. Portanto, o que nos interessa para estudo é esse período que nós encontramos entre
π sobre 4 e 5π sobre 4, que faz o período π. Nossa função cosseno, ela tem o período de 2π, ela começa na amplitude de 1, passa por π sobre 2, decresce até π, e novamente começa a crescer, passando por 3π sobre 2, crescendo e vai até 2π. Portanto, aqui nós temos a nossa função cosseno de x. E aí, em preto, temos a função 5 sobre 2 cosseno de 2x menos π sobre 2. Eu vos convido a assistir outros exemplos de função cosseno no gráfico trigonométrico. Vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tareasplus.com.